Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje é o segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia. Com a antífona, nós assim rezamos: como crianças recém-nascidas, desejai o puro leite espiritual para crescerdes na salvação. Aleluia. Da primeira carta de São Pedro. Esse leite espiritual, ele nos vem definitivamente pelo mistério pascal. O mistério pascal coroa uma longa espera do povo de Israel pelo seu Salvador e que esse Salvador manifestasse o seu poder. Naturalmente, eles não podiam esperar que Deus fosse tão criativo, que a esse Salvador que foi matado pela sua humanidade, pelo seu povo rejeitado, que Deus o ressuscitasse para nos vencer em nós o pecado e a morte. Na ressurreição de Cristo, que é uma resposta ao sofrimento que a humanidade imputa ao Filho de Deus, Deus nos premia com algo muito maior do que uma vida aqui neste mundo, como esperavam muitos dos contemporâneos de Jesus. Nós, hoje, dos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura, nós encontramos aquilo que é a primeira síntese dos Atos dos Apóstolos sobre a comunidade. São 3 dessas sínteses, sumários da comunidade, e que o apóstolo apresenta um retrato da comunidade. Se considera que esse retrato é muito ideal, que é aquilo que a comunidade deve ser. Nós encontramos nos Atos dos Apóstolos os problemas também da comunidade, mas não se perde a perspectiva de que a comunidade não é o problema, tem os seus problemas, mas nós devemos sempre olhar em alto, ter o coração elevado nas alturas, para não ficarmos aqui dos nossos sofrimentos, mas olhar para frente. E que isso também acontece no Evangelho também, que se fala dos problemas, mas se anuncia a grandeza. E o apóstolo Paulo também, que com muita dureza reprova os erros das comunidades, mas vê que essa comunidade, assim ele chama, é de santos. Não santos porque não tem pecado, mas santo porque tem a ação da graça de Deus. Então veja o que diz Lucas. Muitos sinais e maravilhas eram realizados pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. O povo estimava muito a eles. Crescia sempre mais o número. Era uma multidão de homens e mulheres. Então, esse crescimento numérico, ele se dava por causa do testemunho da comunidade. Não todos aderiam à fé, mas eles eram respeitados por todos e muitos aderiam à fé por causa do testemunho. Na verdade, o testemunho é o primeiro argumento através do qual nós anunciamos. Ou seja, o primeiro instrumento da evangelização é o nosso testemunho de vida. São Francisco, quando envia os frades em missão, ele vai dizer que quando chegam em um local entre os infiéis, que devem se comportar como cristãos. Se em algum momento parecer bem ao Espírito Santo que eles anunciem, deve anunciar. Mas o anúncio não é que seja automático chegar e anunciar, mas é automático chegar e dar um testemunho de vida cristã entre os infiéis. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse algum deles. Veja o que está acontecendo. Nós não temos na história de Jesus um episódio assim. Então, é isso que insisto, que o tempo da igreja, seja aquele apostólico como o nosso, é um tempo no qual, pela ação do Senhor Jesus, nós podemos, e o próprio Jesus vai dizer, fazer até mais do que ele fez. Então, é um tempo novo que os apóstolos aqui, eles estão cheios da graça do Espírito Santo, receberam aquilo que faltava, a complementação que faltava para a fundação da igreja, e movidos pela essa ação do Espírito Santo é que eles agem. E todos eram curados. Na verdade, todas as vezes que se fala dessas curas e que do Evangelho também fala que todos eram curados, é um modo exagerado de dizer. Porque Jesus não curou a todos. Nós encontramos pessoas que no Evangelho mesmo não são curadas. Jesus fala que pela ausência de fé, ou quando os apóstolos são enviados e não produzem curas, enquanto encontravam outras pessoas que não eram do grupo apostólico e que curavam. Nós continuamos a rezar o Salmo 117. A causa de Israel, a casa de Arão, agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Esse salmo, nós já rezamos esta parte depois há 2 dias atrás, depois do episódio do paralítico.
aonde Pedro no discurso vai citar esse salmo, no discurso do Sinédrio, e por isso nós rezamos ele como salmo de meditação. Os que temem o Senhor agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação, dai-nos prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Hoje, na primeira leitura, nós temos o início do Apocalipse de São João. E o texto do Apocalipse nós vamos encontrar em diversos momentos no tempo pascal. É a apresentação do porquê ele está escrevendo esse livro. Eu, João, como vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, no dia do Senhor, no domingo. É a única vez que essa expressão é usada na Bíblia. Até agora se falou do primeiro dia do oitavo dia, então, no dia do Senhor. Vi 7 candelabros de ouro ao redor do Filho do Homem. Os 7 candelabros representam as 7 igrejas para as quais João escreve o seu Apocalipse. Caí como morto a seus pés. E então o Filho do Homem vai dizer, não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. E vai dizer para ele, escreve, pois, o que viste. E assim nasce o Apocalipse. Sempre no oitavo dia, o último dia da oitava, o segundo domingo, nós escutamos essa página do Evangelho, porque fala na segunda parte de algo acontecido no oitavo dia. A primeira parte fala do primeiro dia, então é sempre no domingo. Aqui mais uma vez se reforça nesse texto aquilo que nós estamos dizendo, mais do que nós. A palavra de Deus está insistindo. Para crer no ressuscitado, nós precisamos da vida fraterna, da escuta da palavra de Deus e da liturgia. Ora, no primeiro dia da semana, Jesus entra. As portas estão fechadas, eles estão no cenáculo, estão amedrontados. Jesus tem um novo corpo, um corpo glorioso. Não mais as portas não o limitam mais. Mas esse corpo também é tão glorioso que é preciso da ajuda da graça de Deus para ser reconhecido. Os apóstolos muitas vezes vão pensar que é fantasma, a Madalena que é jardineiro precisa da graça de Deus para que seja reconhecido. E vai dizer uma saudação litúrgica, a paz esteja convosco, ou seja, é o ambiente litúrgico, um dia de domingo, que se reúne com os seus discípulos para comer com a saudação litúrgica. Depois faz ver as mãos e o lado. Os apóstolos se alegraram. E Jesus vai dizer, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E soprou sobre eles. Recebei o Espírito Santo, dando a eles o poder de perdoar os pecados. A quem perdoar será perdoado, quem não perdoar não será perdoado. Tomé, chamado Dídimo, Dídimo quer dizer gêmeo, não estava presente. Este é o nosso gêmeo. Cada vez que Tomé aparece, se diz isso, chamado Dídimo, para dizer, porque Tomé é aquele homem que precisa de certezas. Duas qualidades, ou se assim são, que se retrata de Tomé, aquele de não estar presente no momento justo. Os evangelhos apócrifos vão insistir muito, chega atrasado. E depois de precisar de segurança no seu caminho de fé. Então, Tomé não estava presente. E vão dizer para ele, vimos o Senhor. E ele vai dizer, se não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Ou seja, eu preciso ter certezas. Vejam, Tomé não está no primeiro dia e não crê. A celebração litúrgica é uma condição para que creiamos. No segundo dia, na segunda aparição, 8 dias depois, então não se fala dos dias da semana, mas 8 dias depois, então o Tomé está presente. E as portas estão fechadas, o Senhor de novo entra. A paz esteja convosco. E vai dizer a Tomé, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca do meu lado. Tomé não faz isso. Não sejas incrédulo. E ele vai fazer a grande profissão de fé do quarto evangelho. Meu Senhor e meu Deus. Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. No quarto evangelho só tem 2 bem-aventuranças, diferentemente dos sinóticos. E essa é a segunda. Mas Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Que a liturgia da igreja
participada por nós, produza em nós a fé no Cristo ressuscitado. Um bom domingo da misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.